Vamos começar destrinchando. A mente dualista é aquela que fala isso está certo, isso está errado, isso é bom, isso é ruim. É a mente que separa, é a mente que a gente aprendeu a ter a vida toda. É a mente que diz isso é meu, isso é seu, isso é dentro, isso é fora. Essa mente dualista foi criada, foi desenvolvida e é sustentada. Ela não é como funciona uma mente. E por vários motivos, essa foi a mente que estava em voga quando a gente nasceu e a gente desenvolveu. E a gente não consegue imaginar outra possibilidade, porque como assim não tem o certo e o errado? E no paradoxo são os opostos complementares. Então tem certo e tem errado como oposto complementar, onde um elimina o outro. Na mente dualista, um elimina o outro. O certo elimina o errado. Se isso está certo, isso não está errado. No paradoxal, o certo entende-se que tem um errado por trás. E um errado entende-se que tem um certo. Porque eu só posso dizer que está errado porque eu sei que existe certo. E eu só posso dizer que está certo porque eu sei que existe errado. Então, um complementa o outro, um dá o apoio para o outro. Então, são nuances que a gente vai desenvolvendo onde a mente dualista aceita, porque a gente também não vai desintegrar a mente dualista, a gente pode até descriar, mas isso é só uma maneira de dizer, porque na verdade o que você faz é fazer com que a mente dualista entre num contraponto que componha e não numa oposição. Então vamos lá. Uma mente paradoxal, ela seria isso. Ela seria uma mente que não separa, uma mente que não dá separação. Um tipo de pensamento não é só pensamento, é um funcionamento mental mesmo, que não traz separação, que não traz... Quando você você recebe uma notícia ruim, a mente paradoxal pressupõe o bom. Quando você recebe uma notícia boa, a mente paradoxal pressupõe o ruim. Mas isso não quer dizer ser negativo ou positivo, isso quer dizer integrar, fazer com que a coisa exista por inteiro. Eu posso ficar aqui explicando para a mente dualista, e quanto mais a mente dualista entender, mais ela vai querer ficar presente, vai falar assim, então, não preciso da mente paradoxal, porque eu entendi o jogo, mas na hora que a situação acontecer, ela não vai conseguir agir. Então, esse é o pulo do gato, assim. E por mais que uma mente dualista entenda, quando for a ação, ela não vai conseguir agir. Ela vai... O que a mente dualista pressupõe? Comparação, competição. Se tem competição, tem melhor e pior. Julgamento, se tem julgamento, tem certo e errado. Ela pressupõe que deveria ser de uma maneira e que não está sendo. Ela pressupõe falta, sobra. Então, por mais que uma mente dualista entenda, já entendi, é para pensar de maneira paradoxal, porém, uma mente dualista pensando de uma maneira paradoxal é um discurso, é uma palestra, é vazio. Porque na hora que vai acontecer, é a dualidade que vai aparecer. A dualidade é a separação. E a separação é certo ou errado. Julgamento, comparação, competição. Eu diria, eu vou destrinchar e depois a gente chega na prática em si da mente paradoxal, né? Mas para destrinchando, porque a gente quer integrar a mente dualista, então ela vai ser muito contemplada. Até ela falar, tá, eu me rendo, tá tudo certo, aí a mente paradoxal pode tomar conta, né? Destrinchando, se eu, por exemplo, venho de um processo dualista, onde eu consigo enxergar o fora, a gente começa exercitando assim, tá? Se tá fora, é porque tá dentro. Então a gente começa a trabalhar um espelhamento.
Ainda está na dualidade, mas você já está trabalhando, preparando a não separação. Então, se tem fora, está dentro. Se está dentro, pode ser transmutado. Se transmuta dentro, transmuta fora também. Porque se está dentro, está fora, eu transmutei dentro, vai transmutar fora. E quando eu transmutei dentro, transmutei fora, já não é mais aquela história em si. Já é uma outra coisa. Então, tudo isso a mente dualista ela vai entendendo. Porém, na hora da situação, a mente dualista ela trabalha com razão, emoção e ação. Isso é um artifício que eu uso, isso não é uma verdade, isso não é baseado em quê? É um artifício baseado na integração da mente dualista. Então, eu tenho uma emoção, eu tenho uma razão e eu tenho uma ação. Quando a emoção, a minha razão e a minha ação elas estão desalinhadas, eu penso uma coisa, eu falo outra e eu sinto outra. Desalinhada, né? De uma maneira desalinhada. Então, por exemplo, a gente vê uma criança, ou a gente em relação a uma criança, ou nós como quando éramos criança, e depois isso reproduz a vida inteira, acontece uma situação e você fica muito triste. Aí você ouviu, não precisa ficar triste por causa disso. Então você está triste, mas você precisa pensar que aquilo não é para te causar tristeza. Tá, e agora que você está triste, mas está pensando que não é para ficar triste, a sua ação é ainda uma outra coisa, que não é nem a tristeza, nem a não tristeza, é ainda uma outra atitude de isolamento, porque eu não quero lidar com isso. Então, eu desvinculo, eu desalinho ação, emoção e pensamento. Aí eu comecei a reconhecer esse desalinhamento geral e comecei a propor para as pessoas alinharem isso, porém de uma maneira mental. Isso quer dizer o quê? Usando esse artifício de que a mente ela não sabe se está acontecendo mesmo ou não. Então, alguém tem um conflito, tá? No seu conflito, onde está a sua emoção? Estou com muita raiva. Onde está o seu pensamento? Que eu devo perdoar. Onde está a sua ação? Dificuldade de fazer isso que eu deveria fazer. Então tá bom. Vamos primeiro alinhar? Está com raiva? Se fosse permitido você aceitar essa raiva, que ação você faria? Só imagina, você não vai fazer e fica bem tranquila, assim, capricha, porque você não vai fazer isso, mas um filme, uma cena, no auge, no limite, aí a pessoa começa a imaginar a pior coisa do mundo. Ela mata alguém, ou ela se mata, ou ela fala coisas terríveis, ela realiza aquela cena. Então agora a emoção dela foi contemplada, porque o pensamento dela está alinhado e a ação imaginária é aquilo que ela sentiu. E eu via que as pessoas, quando elas alinhavam, eu pedia para elas voltarem à situação e tinha desaparecido a emoção. Porque eu suponho que quando você alinha, aquilo que estava conflituoso desaparece, porque o alinhamento dá conta. Então, por exemplo, se eu viro com uma criança e essa criança está chorando porque o amiguinho foi lá e arrancou o brinquedo da mão dela. E ela está chorando. Eu falo, ou posso até só pensar, não preciso nem falar, claro que você está chorando. Você está aí brincando, o amiguinho vem e te arrancou o brinquedo da mão, claro que você está chorando, tudo certo. Ah, tá certo? Mas eu quero bater nele. Claro que você quer bater nele. Como vai querer bater? Se outro vem, você está com raiva, você está chorando. Olha só, perfeito. É raiva ou tristeza, é choro e vontade de bater. Pronto, perfeito. Você não vai bater porque não vai resolver. Mas você está com vontade de bater, está perfeito. E acolhe essa vontade de bater, acolhe essa raiva, acolhe esse choro porque está certo. E não pode fazer nada sobre isso. A coisa mais maluca foi ver essa criança imediatamente olhar para fora e agora ver a criança, não ver mais o inimigo. E virar para essa criança e falar, quer brincar comigo? Posso brincar com você? Porque ela não estava mais submetida ao desalinhamento. Ela não teve mais uma reação agora de eu tô louca, tô perdida. Porque eu tô sentindo uma coisa que não é legítima.
Não, eu estou sentindo uma coisa que é legítima. Ótimo, agora olha para fora, agora eu estou sentindo outra. Porque o alinhamento te põe em fluxo. Então tá, fui tratando de reconhecer a mente dualista desalinhada. E aí a gente continuou mantendo a mente dualista alinhada. Pode ser dualista, mas alinha, né? A minha claro, isso eu faço todos os processos em mim antes de compartilhar qualquer um para poder ver do que eu estou falando, né? Para falar da minha experiência, não de uma ideia. E fui trabalhando assim, e de repente me dei conta que alguma coisa se abriu e alguma coisa mudou. Mas não me dei conta exatamente no que mudou, só na abertura. Então o que eu fiz? Eu comecei a reconhecer uma outra atitude em relação aos acontecimentos, que eu já não precisava mais me alinhar, porque já estava alinhado. E o alinhamento me dava acesso. Então, ao invés de emoção, eu comecei a ter uma percepção da coisa. Então, eu não estava numa emoção. Eu vou classificar as emoções como tristeza, raiva, medo, emoções estagnadas. Tristeza, raiva, medo e repulsa. E a alegria é a mãe de todas as emoções. A alegria é aquela que te faz ter vontade de viver, apesar da raiva, apesar do medo, apesar da repulsa, da tristeza. Então, quando eu reconheci, quando o alinhamento foi virando uma prática, eu reconheci que não tinha mais emoção. Vinha uma situação, não me vinha nem raiva, nem medo, nem repulsa, nem tristeza. Só vinha a vontade de viver e vinha uma percepção, além da emoção, uma percepção que era... os sentidos percebiam alguma coisa, como se o sexto sentido estivesse ativado. Então era uma percepção sensorial e não mais emocional. Então eu comecei a ver que atuava em mim uma percepção e não uma emoção. E eu percebi que essa percepção me levava a um acesso e não um pensamento. Então, por exemplo, ao invés de eu ter um pensamento sobre isso, se isso é certo ou errado, ou consciência, o que eu estou com vontade de fazer, ou o que eu deveria fazer, ao invés disso vinha um acesso. A percepção me trazia, então é isso que está acontecendo. E ao invés de uma ação, me vinha uma criação. Uma ação seria assim, a ação que compõe tudo isso, ou a ação que se libera de tudo isso. Eu não tenho mais vontade de matar, agora eu tenho vontade de agir, isso é uma ação. A criação é algo que está por acontecer. Eu ainda não sei qual é a ação. É na relação que ela se cria. Então eu comecei a observar que eu saí do processo virtuoso de alinhamento, emoção, pensamento e ação, e se abriu um processo virtuoso de percepção, acesso e criação. E fui atuando nisso. E fui compartilhando isso. E fui percebendo que pessoas que tinham desde sempre compreendido a mente dualista alinhada e agora estavam compreendendo o processo de transmutação da mente dualista alinhada para alguma coisa nova, essas pessoas continuavam, quando acontecia alguma coisa, agindo exatamente igual agia antes do alinhamento. Então, a gente já estava num outro passo pós-alinhamento e aquela pessoa que já dominava tecnicamente, intuitivamente, intelectualmente, prática, na hora de uma situação, era como se nada tivesse acontecendo. Só sobrava, na verdade, a culpa. Eu sei que não deveria ser assim, mas é assim que me sai. Mas eu sei me alinhar. Na hora eu não quero alinhar. Eu sei que se eu alinhar, eu vou passar por outro processo de criação, mas não é o que eu quero. Aí eu vi que eu tinha alguma peça me faltando, porque era algo que eu estava fazendo e que eu não estava conseguindo trazer. Então era quase como se eu estivesse tendo um segredo, que eu nem sabia qual era. Que eu não estivesse dando ao outro uma chave, porque eu estou dando tudo ao outro, não funciona para o outro. E estou dando o quê? Não estou dando receita, não estou dando regra, estou dando
o outro de volta para ele mesmo. E não funciona, porque quando ele volta para ele mesmo, ele fala, nossa, que sensação boa, é isso mesmo, quando faz o exercício, tá ali offline, né? Não tem nada acontecendo, só na lembrança, faz o exercício, que sensação. Aí volta falando, cheguei em casa e aí acabou tudo, porque uma coisa é você imaginar seu companheiro, sua companheira falando aquilo, outra coisa é você imaginar seu filho ou sua filha, mas outra coisa é você viver. Ali, meu Deus, não tem saída, né? E desde sempre, eu tenho uma grande vantagem, que eu nunca me senti especial nem escolhida. Então, desde sempre, eu sabia que não era um processo meu de talento. Eu sabia que era um processo humano, por características pessoais, de saber que não tinha nada especial. Então, era uma peça que eu estava faltando. E que eu não queria ter segredo, então eu tinha que revelar esse segredo para mim mesma, né? Então eu me dediquei a me observar, e esse talvez seja a minha vocação, uma capacidade de querer transformar tudo aquilo que eu vivo e que experimento em processo de transmutação do ser humano em compartilhar. E não compartilhar de um lugar de ensinamento, compartilhar de um lugar de criação, porque quando eu falo para o outro, eu começo a criar, né? Então eu comecei a me observar em situação para falar o que está acontecendo, o que eu estou vendo que eu não estou vendo e eu nem sei que eu estou vendo, né? Um dia eu pego no pulo, assim. Um dia se revela, a situação acontece, alguém faz um comentário e fala, viu? Por isso que é bom te contar as coisas. Porque enquanto está todo mundo se lamentando do acontecido, você vem e diz uma coisa oposta ao que está todo mundo dizendo, mas que cabe. Então, tá, é oposto, mas cabe, que é um oposto complementar. E logo depois eu ouço assim, por isso que é difícil de falar as coisas, porque quando alguém te fala uma coisa boa, você logo mostra o oposto. Mas faz sentido. Então ficou assim. Ficou o time que me procurava para dizer assim, tá ruim, vai lá falar com a Ana, porque ela vai ver o lado bom disso. E o time que falava assim, tá bom, não fala para ela que ela vai te desiludir, ela vai te mostrar que não é isso. Eu falei, não é possível, gente. Não é a mesma pessoa, porque vem o time que fala, você é a pessoa mais positiva que eu conheço, e vem o time que fala, você é a pessoa mais negativa que eu conheço, não sou eu, né? Não pode coexistir. Ou, se coexistir, isso tem que ser complementar. Aí eu peguei a coisa no pulo. Falei, é uma mente paradoxal. Então, nessas práticas, eu consegui liberar a criação de uma mente paradoxal. Então, não é um esforço, não é um processo racional. Hoje em dia, eu vejo uma coisa e eu penso paradoxalmente, sem esforço, sem querer. Eu me dedico a criar essa mente. Hoje conscientemente, antes sem essa consciência. Então não me interessa falar, dar uma palavra de apoio, não me interessa desiludir a pessoa e destruir, ter uma força Shiva que vem e tira o que não me interessa nenhum desses lugares. Eu ouço e me forma um paradoxo, né? Então, observando isso, vendo que isso pode ser uma chave, que nada garante, eu comecei a elaborar esse processo de que existe uma mente paradoxal e essa mente tem que ser criada. Essa mente não pode ser sustentada e desenvolvida pela mente dualista, ela não pode ser substituída, ela tem que ser criada. E essa criação exige uma perda da mente dualista. Só que você não está perdendo nada, você está integrando. A dualidade está sendo integrada para que o paradoxo possa ser liberado. Então, tudo que vai se desenvolvendo eu ponho na fogueira. É mente paradoxal? Tá bom, então vamos pôr ela na fogueira, vamos ver até onde ela sustenta. E vou provocando essa mente paradoxal. Essa mente paradoxal está querendo excluir a mente dualista? Não. Então ela é paradoxal. Essa mente paradoxal está julgando
qual é melhor? Não, então é paradoxal. Se em algum momento eu pego a mente paradoxal querendo separar, eu sei que ela não é paradoxal e aí eu desisto dela. Falo, não é essa, abro mão. E vou atrás de outra ou invento outra coisa, porque eu não estou presa a isso. Sendo que isso é necessário que se torna necessário. Então não é um lugar de chegada. Ai, finalmente chegamos no acesso, percepção, né, para ter acesso e criação de uma mente paradoxal e agora vamos ver o paraíso. Não, isso vai se tornar desnecessário. Isso é uma passagem, mas é uma passagem que se sustenta. Outras passagens não se sustentam. Por exemplo, uma passagem, para mim, né, na minha perspectiva, uma passagem de separação não se sustenta. Por exemplo, eu vou me separar do mundo para criar, então, um lugar onde eu acredito. Separado do mundo? Que mundo? Quem disse que aquele mundo não é você? Não se sustenta. Então, isso não é passagem para mim. Vou acreditar num tipo de religião, num tipo de espiritualidade que me dá paz de espírito. Tá? O que a espiritualidade te pede? Me pede separação. É o momento que eu tenho que parar a minha vida, parar o meu dia, parar o meu momento para me dedicar a essa prática. Então, você está separando. Paradoxalmente, isso não quer dizer que não existem práticas, mas ela não separa. Como é que ela não separa? Porque ela é feita para se tornar desnecessária. Então, na minha experiência pessoal, eu medito desde sempre. E eu medito para se tornar desnecessário. Então, primeiro, antes de meditar, eu fazia processo de meditação. O que é um processo? É um processo onde você vai se induzindo a chegar num estado. Isso não é meditação, isso é um processo. Ele se tornou desnecessário. E aí que apareceu? A meditação em si. O que é a meditação em si? Nada. Um estado de vazio. Para quê? Para se tornar desnecessário. Para então o quê? Você ser uma vida meditante e não ter um momento de meditação. Essa vida meditante se torna desnecessário, porque ela se integra. Então, o quê? Isso te dá um acesso ou um espaço para uma outra criação. Então, não tem lugar de chegada? Tem. Uma delas é a morte, não tenho pressa nenhuma, então não estou interessado em chegar em lugar nenhum. Quando eu integrar, quando a morte vier, eu vislumbro o acesso que eu estarei integrada a ela. Então não irei sofrer a morte, eu irei viver a morte, né? Viver a morte. E chego a desconfiar que talvez ela não exista, porque paradoxalmente ela não existe. Então, o paradoxo é essa mente que nada exclui, que tudo integra, para que aquilo não seja mais aquilo mesmo. Nem o que você integrou, nem o que você deixou de excluir. Então não é um montante de coisa. Então a mente paradoxal diz assim, existe a minha mão, claro que existe, estou vendo aqui, não tem dúvida. Tá, mas a minha mão é o quê? É esse dedo? É o conjunto desses dedos? Não, mas também essa palma, mas são essas linhas, são essas marcas. É o conjunto de estudo, mas explica o que é o conjunto de estudo. As células que eu não vejo. E se eu perder um pedaço da minha pele, a pele cair, aquilo é minha mão? Aí eu começo a ver que eu não consigo pegar minha mão. Eu não consigo dizer o que é minha mão. Eu consigo dizer que ela não existe. Então, a mão não existe. O que existe é a classificação de coisas que eu poderia dizer que no conjunto, mas nunca chega. Sempre tem alguma coisa a mais. Não, mas falta a ação dela. Então, se ela estiver parada, não é a mão. Nunca vou chegar no conjunto mão. Então, vou dizer, logo ela não existe. Não tem outra possibilidade. Então, minha mão não existe. Mas ela está aqui, ela está aí, mas ela não existe. Isso é um paradoxo. Né? Se ela está aí, ela não existe, o que me resta é criar essa mão. Então, por exemplo, os meus olhos, eles não criam a visão. Quem cria a visão é uma experiência muito maior.
Não são meus olhos e nem o meu córtex visual, e nem o meu nervo óptico, e nem a minha sensação, e nem o meu conhecimento. Então a visão não existe. Mas o conjunto disso tudo cria? Sim, só que mais coisas do que eu poderia nomear. Então, tá, a minha visão não existe nos meus olhos. Porém, existe algo que faz a minha visão acontecer. Então, ao mesmo tempo que a minha visão é fabricada por alguma coisa que eu não sei o que é ela que estimula isso a fabricar. Então, ao mesmo tempo que a minha visão não existe, se os meus olhos não fabricam a necessidade dela, a minha visão não vai existir, ela não existe por causa dos meus olhos. Então, é louco isso, o paradoxo ridículo do ovo e da galinha. É um paradoxo, são opostos complementares, é uma maneira de pensar. E essa maneira de pensar não busca resposta. Essa maneira de pensar não busca solução. Essa maneira de pensar busca problematização, busca desenvolvimento, busca desilusão, busca chegar no zero. Então não tem mente dualista que vá dar conta de uma mente paradoxal. E a mente paradoxal abre os braços para a mente dualista porque a integra e nada fica de fora. Só que isso não pode ser um discurso, isso não pode ser uma teoria. Isso tem que ser uma experiência de vida. Como é que eu vou criar uma mente paradoxal? Praticando? Eu vou praticar uma mente paradoxal para ela ser criada, e ela só vai ser criada porque ela já existe. Esse é outro paradoxo. Então eu preciso praticar para criar uma mente paradoxal. Por que eu consigo criar? Porque ela já existe. Então é um encontro, são coisas que estão por serem acessadas, que se apresentam antes do acesso. Mas ela se apresenta porque ela já existe, né? Então, essa mente paradoxal que tem que ser criada, ela já existe. Por isso que ela pode ser criada, esse é o paradoxo. E ela é uma passagem, ela não é um fim. Então, são práticas que você vai fazendo. Por exemplo, se eu repetir uma frase paradoxal, talvez em algum lugar a mente paradoxal que já exista começa a se permitir se apresentar. Uma frase paradoxal e se eu tenho um conflito é porque eu tenho uma dualidade, que você não tem conflito. Conflito é uma coisa contra a outra, né? Um conflito. Então tá, eu reconheço meu conflito, aí eu vou dizer qual é o melhor do conflito. Aí eu vou reconhecer, meu conflito é bom. Por exemplo, qual é o melhor de ter conflito? Qual é o melhor de ter conflito? É incrível, porque as pessoas reclamam de conflito. Aí eu falo, qual é o melhor de ter conflito? É unânime. Primeiro eu falo, não tem nada bom de ter conflito. Aí eu insisto, qual é o melhor de ter conflito? Porque não tem essa possibilidade. Se ele existe é porque algo bom tem. Qual é o melhor? Depois de 3 vezes que eu insisti, a pessoa começa a falar, bom, é que me dá um impulso, é que me dá um sentido, é que me dá uma força, é que me dá a capacidade de melhorar. Aí vem uma lista, assim, de coisas maravilhosas do conflito. Qual o pior do conflito? Não sei, o conflito incomoda, né? Não consegue falar mais do que isso. É tão bom ter conflito no inconsciente, assim, quando destrava, quando assume, que é claro que ele vai existir. Então tá, se eu já sei que esse conflito me traz coisa boa, mas também é ruim, e esse conflito não pode ser bom e ruim ao mesmo tempo, ele pode se eu ficar na dualidade do custo-benefício. Custo-benefício é a bandeira da dualidade. Então, como é que o custo-benefício, como é que a dualidade, a mente dualista faz com esse paradoxo? Ela rompe o paradoxo e fala assim,
isso é ruim, mas isso também é bom. Então, se tem um lado bom e um lado ruim, no custo-benefício, a gente fica com o bom e paga pelo ruim, mas no custo-benefício vale. É assim que a gente mantém a dualidade de um sistema político do jeito que a gente vive, a dualidade do sistema educacional que a gente vive, a dualidade do modo de alimentação que a gente vive, porque no custo-benefício a gente vai aguentando. Essa é a bandeira da mente dualista. Na paradoxal, isso é bom, isso é ruim. No paradoxo, o bom e o ruim são opostos complementares. Se isso é bom e isso é ruim, isso é uma coisa só. Então não existe o bom e o ruim, existe só essa coisa. E essa coisa não é nem boa nem ruim, porque ela é boa e ruim. Então, ela não existe. Se ela não existe, ela desaparece da minha frente e eu paro de pensar em conflito. Agora eu penso exatamente o que eu estou sustentando a situação. Eu estou sustentando a situação porque esse conflito me dá força para resolver, e quando eu resolvo, eu me sinto inteligente. E quando eu me sinto inteligente, eu sou mais querida, eu sou mais amada, eu sou útil. Então tá disposto a deixar de ser útil? Tá disposto a arriscar deixar de ser amado? Tá disposto a arriscar a deixar de ser reconhecido como inteligente? Não. Bom, então você quer ficar na dualidade, tá tudo bem. Vai aí que uma hora vai apertar num tanto. E por que aperta? Porque a dualidade diz: existe o limitado e existe o ilimitado. Existe um corpo que é um limite, existe uma alma que está ocupando esse corpo que ela é ilimitada. Tá, esse limitado, se a alma ainda for inquieta, se for uma alma que está o tempo todo buscando, uma hora não vai caber nesse corpo e o conflito vai acontecer. Então, uma hora vai vencer. A dualidade, uma hora ela não se sustenta, ou vira uma doença que te desconecta, ou ela não se sustenta. Uma hora você fala, não tem mais saída. Então tá, quando a pessoa já não tem mais saída, ela volta, né? E fala, como é que era mesmo o paradoxo? Porque né, a dualidade eu fui até o fim, não tem mais saída, fui no custo-benefício, uma hora... Então, vamos voltar lá. Porque sempre é tempo, né? Então, na mente paradoxal, eu vou reconhecendo que existe uma coisa só, que não é nem boa nem ruim, e que são os dois, e ela não pode ser os dois, então ela não é. E que eu sustento isso porque isso me traz certas vantagens. Essas vantagens que me traz, eu abro mão. E aí, o que vai acontecer? Tudo e nada. Tudo porque você vai sentir que você vai desaparecer, e nada porque só vai desaparecer a representação. Então não vai acontecer nada, mas vai desaparecer. Que é tudo. Que é o que você reconhece como a sua essência, que é a representação, que é como você reconhece você mesmo. Então, o que vai acontecer? Tudo vai acontecer. Eu vou morrer? Vai. Mas não vai acontecer nada. Eu vou morrer? Não. Mas algo vai morrer. Só que esse algo é a sensação do tudo. Então, você vai ter que arriscar, por mais que você não está arriscando nada. Mas a sensação é de arriscar. E quando eu perco isso que eu me dispus a arriscar perder, eu reconheço que eu não perdi nada, a não ser a crença de que aquilo era o que me sustentava. Então, eu perdi algo perdível. Então, eu sinto que esse é o momento, esse não é um lugar de chegada, esse não é o apoio, esse, finalmente. Não, porque a gente vem de uma relação principalmente na educação, mas o sistema inteiro funciona assim, que se a gente alcançou conhecimento, pronto, alcançou tudo. Agora é o quê? Agora é pôr esse conhecimento para trabalhar por você, vai ganhar dinheiro, vai se exibir, vai ser amado. Porque a gente na escola bastava aprender uma coisa e tirar nota boa e passar de ano e acabou. O ciclo escolar se terminava. E o conhecimento era tão trabalhoso, né? Porque você tinha que decorar, ou fazer cola também, porque era trabalhoso igual, né?
ou você tinha, para tirar uma nota mínima, ou você tinha que ter uma compreensão lógica daquilo. Aquilo saturava tanto que não vai passar pela cabeça de ninguém desenvolver o assunto, porque pode ser que sobe mais coisa para você ter que decorar. Então, quando você ouve uma coisa, por mais interessante que seja, que um professor te fale, já tão saturado que você sabe que aquilo vai ter que virar prova, vai ter que virar conhecimento adquirido e retido até a hora da prova, você não se atreve a realmente perguntar alguma coisa, porque senão você vai estar dando um tiro no pé, você vai estar criando mais conteúdo para ter que decorar, para ter que pôr na prova, na sua ideia, né? na sua ilusão. Então, eu diria, de uma maneira paradoxal, isso quer dizer o quê? Sem excluir a necessidade de conhecimento, que o nosso grande mal é o conhecimento, neste momento, essa passagem. Porque e não é o conhecimento, é a relação que a gente tem com ele. Se eu sei, pronto, eu não preciso viver isso, porque nunca foi assim. Eu nunca precisei viver o que eu sabia, eu só precisava demonstrar. Então eu posso dar uma palestra, eu posso escrever, eu posso dizer para o outro, eu posso me satisfazer só comigo mesmo. Não, isso eu sei, vou guardar para mim. E pronto, acabou, não tem que viver. Aí o que você faz que você não vive? Você vai então se adequar a algum sistema. Já que eu não preciso viver, eu vou arrumar um emprego. Já que eu não preciso viver, eu vou arrumar uma função, vou sair por aí viajando. Mas tudo isso, como o que se espera de mim, eu já fiz. Então agora eu vou me ocupar. E na verdade, o conhecimento é só uma passagem para você falar, não é possível. Como assim? Como isso? Se eu viro para você e falo assim, é só a gente sair da mente dualista e entrar na paradoxal. Se você estivesse fazendo prova, você vai falar, bom, então peraí, não vou nem perguntar nada porque isso dá para gravar. Na resposta resposta, larga a mente dualista e entra na paradoxal. Pronto. Porque se eu desenvolver, é capaz que caia na prova isso. Desenvolva o seu pensamento. Então não, só saber isso. Como a gente saiu como a gente já não acredita mais nisso, a gente pergunta, peraí, o que é mente paradoxal? O que é isso? Me explica. Por trás tem uma mente dualista falando, se eu entender isso, vai dar tudo certo. Chegou a hora que não. Se a mente paradoxal entrar em você, se você criar essa mente que já existe em cada um de nós, só começou um jogo. E esse jogo, ele é de uma confiança tremenda no vazio. Porque a dualidade traz dois, ou isso ou aquilo. A integração da dualidade traz um, isso é uma coisa só. Se eu continuo, eu posso tomar o caminho de volta, integrou e voltar para a dualidade. Mas se eu continuo na integridade, ela necessariamente vai gerar zero. A matemática é outra. 2 vira 1, 1 vira 0 e 0 vira tudo. No zero cabe tudo. Tá, agora eu estou lá no zero com tudo. Mas me vem uma necessidade de criação. A minha criação faz ficar 1. Só que esse 1 agora já é singular. Esse singular é incomparável. Esse singular ele é um fruto de uma criação. Ele não é uma resposta única, certa. Ele é uma criação. Esse singular me leva para a mente paradoxal. Então, é uma delícia explicar isso, porque a explicação gera a mente que já existe, a mente paradoxal, mas ao mesmo tempo é inútil explicar isso, porque alguém entender isso é bobagem, porque não vai ter prova. Então, a história e aí? Como é que eu pratico isso, né? Só que sabe quem vai querer praticar isso? A mente dualista. Então, o que você começa? Você integra. A mente dualista vai querer praticar isso porque você quer ser... Você praticando isso, você acredita que você vai ser uma pessoa mais íntegra. Ah, por que você quer ser íntegra? Ah, porque daí eu me sinto mais
eu sinto que a minha vida faz mais sentido. E por que sua vida precisa fazer mais sentido? Porque senão ela não tem sentido. Ah, então tá bom, vamos arriscar viver essa vida sem sentido, vamos arriscar tirar tudo isso e olhar para uma vida sem sentido e ficar nesse lugar sem sentido? Vamos. E quando você arrisca viver entrar nesse lugar, então tá, eu não quero aprender isso, porque eu não acredito mais numa vida com sentido, porque uma vida com sentido pressupõe uma vida sem sentido. Então eu já vou cortar o caminho e vou para uma vida sem sentido, que é a mesma coisa que uma vida com sentido. E aí quando eu entro nesse vazio, eu acesso uma criação. E aí eu acesso uma singularidade, que vem de onde? Vem do motor da natureza. Vem da própria natureza, já está pronto isso, não precisa ser feito isso, né? Só precisa permitir que isso tenha espaço. Então, é ir desfazendo, e desinvestindo, e integrando, e acolhendo tudo aquilo que, na verdade, a gente está fazendo para compensar uma herança que a gente até hoje não usou como nutriente e fica carregando. E quando eu me nutro dessa herança, ela deixa de ser, porque quando eu como uma comida, ela deixa de ser comida para virar nutriente, quando eu deixo de ter uma herança na mão e eu me nutro dela, ela deixa de ser uma herança para virar nutriente. E cai no vazio e esse vazio não é bom, não é ruim, não é fácil, não é difícil. Ele é tudo isso. Ele não é prazeroso, ele não é desagradável, ele é tudo isso. E ele é desagradável também, ele é prazeroso também, ele é fácil, ele é difícil, ele é tudo isso. Então você não se safou de nada, você simplesmente vai estar aberto à sorte da sua singularidade, porque com todas as possibilidades, sem nenhum tipo de interferência, que eu vou escolher isso para alcançar esse reconhecimento, eu vou para tapar esse buraco, que no fundo eu vou revelar agora na minha perspectiva o problema de todos nós, que começa de um único lugar, no mesmo lugar, que é o desvalor. A gente nasceu numa época da humanidade onde alguém nasce, uma criança nasce e ela não é nada. Ela é tudo que se projeta. Ela não é nada, mas ela vai crescer para ser alguém. E os pais vão dar o melhor para que essa criança seja alguém na vida. E essa criança, se tiver pais bem cuidadosos, vai fazer o possível para essa criança ser alguém na vida. Então, quer dizer, parte de uma desqualificação total. A gente nasce desqualificado e alguns têm a sorte ou a possibilidade de crescer num ambiente qualificador, mas na real você é desqualificado igual. E outros nunca vão para esse lugar desqualificador, então ficam desqualificados por causa da vida. Mas todos nós nascemos desqualificados no sistema que a gente nasceu. Então está todo mundo, de uma maneira ou de outra, fazendo alguma coisa para ser qualificado. Cada um de um jeito, cada um por um caminho, cada um por um viés, mas está todo mundo em busca de ser reconhecido, de ser qualificado, de ser aceito, aceito como quem? Como esse ser singular, impossível de comparar, impossível de prever quem será essa criança. Impossível, fica olhando para a criança. Não vai poder dizer, nossa, tem cara de médico, ótimo, pronto, agora... Nem se você levar para um astrólogo de alta precisão e falar, o que meu filho vai ser? Porque se um astrólogo pega e fala assim, seu filho, ó, tá aqui, não tenho dúvida, vai ser médico, a ideia que a gente tem de médico pode ser absolutamente oposta do que a ideia de que essa criança cresce como o que seria ser um médico. Então, ela não vai encaixar. Não tem saída. Ou a gente começa a reconhecer que nós nascemos legítimos, independente do que a sociedade, a nossa cultura, o nosso sistema pensa, a gente nasceu legítimo e dessa legitimidade a gente reconquista
a confiança dessa singularidade, ou a gente vai ficar a vida inteira tentando sanar a ilegitimidade que foi cravada. Não tem possibilidade. Nasceu nesse sistema, nasceu nesse momento da vida. É tão assim que começa por exames invasivos para já poder falar, tem alguém aqui. Pela necessidade de alguns saberem o sexo, para dizer, e é um menino ou é uma menina, sendo que isso hoje em dia é a última coisa que vai garantir, ou de não saber o sexo para dizer, eu vou contra, se eu estou contra, é porque está ali dentro de você também, e você só traz uma ilegitimidade para o seu filho um pouco mais rebelde. Você é ilegítimo, mas eu sou rebelde, e eu não quis bancar esse jogo. É só isso. Então, esse é o cerne. Quando a gente abrir mão de ficar provando que a gente é legítimo, a gente sai da mente dualista. Olha que simples. Então, eu dei toda essa volta para dizer, somos todos legítimos, por isso a gente já tem uma mente paradoxal. E porque o legítimo não vê certo e errado. O legítimo vê, não tem outra possibilidade. Isso é o todo. E isso me toca de uma maneira que, como eu sou legítimo, por mais que para o outro toque de uma outra maneira, eu não desconfio da minha. Então não vai ter ninguém se comparando, não vai ter ninguém competindo, porque é uma sensação geral de legitimidade. Então, bem-vinda à mente paradoxal, que o que ela traz, se a mente dualista ela traz um marco, que é custo-benefício, a mente paradoxal traz uma experiência de uma vida sem conflito, porque não tem dualidade. E uma vida sem conflito não é uma vida mais fácil, é uma vida sem conflito. E você vai ter que problematizar isso. Uma vida sem conflito é uma vida na rede, é uma vida ganha. Uma vida sem conflito é uma vida de criação. E criação é suor, e criação é energia vital para poder gerar algo que não existe ou que existe de outras maneiras. Então, não tem nada de folga uma vida sem conflito. É outro tipo de problema só, né? Então, bem-vindos. E outros podem chamar de quinta dimensão, que eu acho ótimo. Bem-vindos à quinta dimensão, uma vida sem conflito, é uma mente paradoxal que inclui a mente dualista e faz com que ela deixe de existir porque ela é incluída e não porque ela é eliminada ou maltratada ou desvalorizada. Nada gera conflito. Tudo que, na mente paradoxal, nada gera conflito. Isso não quer dizer que gera um monte de outras coisas. Na mente paradoxal, tudo que gera é necessário para se tornar desnecessário. Então, você tem um outro jogo. Na mente dualista, você tem um objetivo. Você tem uma pergunta assim, por que me aconteceu isso? Então, deixa eu mudar o que fez acontecer para que não aconteça mais. Para a mente paradoxal, isso não existe. Isso é balela total. Isso é controle. Na mente paradoxal, quando algo me acontece, quem sou eu nesse acontecimento? Então é necessário isso ter acontecido para eu saber quem sou eu nesse acontecimento. E quando eu sei quem sou eu posso deixar de ser. Quem sou eu? Eu sou esse ser ilegítimo, então eu posso deixar de ser. Porque se tem ilegitimidade, é porque tem legitimidade. Então, não é nenhuma coisa nem outra, então simplesmente é um vazio que se apresenta. Então, na mente paradoxal, não tem para que isso me serve? Por que isso aconteceu comigo? O que eu tenho que aprender com isso? Não existe isso. Isso é a mente dualista que adora. Qual é o sentido? A mente paradoxal não tem sentido nenhum, porque não tem um não sentido. Então, tem essa pergunta, para que me serve isso? Nossa, o que eu posso aprender com isso? Isso é uma manutenção da mente dualista. Na paradoxal quem sou eu vivendo isso? Eu sou aquela marca, aquela herança, aquela crença, eu sou esse hábito, eu sou esse padrão. Se eu sou isso, eu também não sou isso. Porque é paradoxo, né? Complementar. Então, isso não é.
Isso é o todo. E esse todo que é, também não é. Então ele desaparece do campo e eu simplesmente abri mão de alguma meta, de algum objetivo e ganhei o campo da criação. O campo da criação provavelmente é muito mais trabalhoso do que o campo da representação. Porém, não tem esforço nenhum. O campo da criação não tem esforço. Enquanto a mente paradoxal não tem conflito, ela também não tem esforço, mas ela é muito mais trabalhosa, porque ela é interresponsável. É uma mente que sabe que precisa do outro para criar. Ela sabe que ela se intercria. Ela já não se autocria, já não cria o fora. Ela intercria. Ela fica no entre. É muito mais trabalhoso, porque você tem que ir lá e olhar para o outro, que não existe, mas que te revela você mesmo. Então, a gente desenvolveu aqui algo para acolher a mente dualista, porque se não acolher, ela não vai abrir mão, ela está muito bem fincada em nós. E a prática a gente vai ter que criar, inventar, arriscar. De uma certa maneira, tudo aquilo que te acontece de uma maneira conflituosa, entender o bom daquilo. Não para ter um custo-benefício, mas para entender que não é aquilo. Que aquilo não é o que parece ser. Mas aquilo também é o que parece ser. Então, esses são paradoxos, né? Aquilo é ruim, mas algo é bom. E aí eu tenho que abrir mão do benefício que eu tenho daquilo. Não do bom, mas do benefício que eu busco. Esse é o treino, essa é a prática. Só que se bobear, quem vai fazer essa prática é a mente dualista. Então, isso está exigindo da gente um rigor, uma atitude sem precedentes. A gente não viveu isso antes. A gente viveu a dualidade de falar uma coisa, contradizer a si mesmo na própria fala e muito mais nas suas ações. Isso a gente vive, isso a gente tem sobrando na nossa experiência. Essa experiência do paradoxo, a gente não tem essa prática, mas a gente tem ela em nós. Ela está aí, ela está à disposição, ela já está aí, inclusive. Ela só precisa ser vivida. Enfim. Uma prática. E perder. O jogo é esse. É um jogo de perder, você precisa perder. Ninguém quer perder, todo mundo quer ganhar, né? Você precisa perder. Perder o quê? Perder o lugar que já existe para encontrar o lugar que está para ser criado. Se eu não perder, eu não vou criar nunca. Eu sempre estou com alguma coisa ali. Só que perder não é desvalorizar, é integrar tudo. Então, por isso que é complexo, né? Porque, olha, se tem uma coisa que essa passagem está nos dando e ainda vai nos dar, é mal entendido. Só que o mal entendido é muito confortável, muito cômodo. Então, por exemplo, alguém vem com mal entendido que encaixa bem no seu conflito, você vai aceitar esse mal entendido fingindo que é uma evolução. Mas tem algumas coisas muito claras. Você está competindo, você está comparando, você está julgando, você está classificando, você está qualificando, você está planejando, você está programando. Você está nesse lugar de mal entendido. Aí você fala, então tá, então é sem planejamento? É sem planejamento. Então, eu estou dizendo, é sem planejamento. Então vamos marcar um horário para a nossa conversa? Mas não é sem planejamento? Vamos marcar um horário para a conversa? Mas não é sem planejamento, é sem planejamento. Vamos marcar um horário para a nossa conversa? Porque marcar um horário para a nossa conversa não é um planejamento. Marcar um horário para a nossa conversa é o inevitável.
É o que já está aí dado e a gente colapsou no tempo e fez aquilo acontecer. É só isso. Não é agora, vamos marcar um horário para nossa conversa? Vamos. E eu acreditar que só porque a gente marcou vai acontecer, aí é planejamento. Então, quando alguém pega e fala assim, mas então, não estou entendendo. Claro, a mente dualista não vai entender isso. Estou entendendo que não tem planejamento, mas tem data marcada para o curso. O que interessa é de onde veio essa data marcada. De onde ela veio? Ela veio da necessidade de controle? Ela veio para garantir que vai acontecer? Ou ela veio do inevitável? Ela veio porque se acessou. Você fala, eu já sei que vai acontecer isso nessa data, então vamos marcar. Porque daí a nossa mente dualista, que ainda está na passagem, consegue se organizar. Porque, na verdade, não precisaria nem organizar. A coisa já está. Então, para a gente entrar nesse campo onde você não precisa nem marcar nada, porque a coisa já está, não tem saída, já vai acontecer, isso não é destino, isso é criação, ela já vai acontecer porque alguém vai criar. E ela já está aí, por isso ela precisa ser criada. Olha o paradoxo. Nessa passagem, quando você acessa que aquilo já vai acontecer, é inevitável, você marca. Porque aí ajuda na passagem. Marcou por quê? Porque já vai acontecer. Entende? A mente dualista não vai entender, mas a sensação é claro que é isso, é óbvio que é isso. É óbvio que a gente está conversando aqui porque já estava, mas a gente não ia conversar às 10 da manhã, nem às 2 da tarde, a gente não ia conversar outro horário, que era agora que a gente ia conversar. Então, por mais que a gente marcasse um horário, vai acontecendo quando tem que ser. Mas o que tem que ser, então, é destino? Não é criação. A gente está fazendo isso porque a gente quer agora. Porque a gente escolheu fazer isso agora. Só que a gente já sabia antes que a gente ia fazer isso agora, então a gente marcou só para integrar a mente do ali. Entende? Ensaia porque é só ensaiando que aquilo que já existe vai se apresentar. Você precisa ensaiar para criar aquilo que já é. Só que se você não ensaiar, você não vai alcançar nunca aquilo que já é. É trabalhoso, mas não tem esforço. A não ser que você tenha uma ideia e um ideal do que você quer, ou o diretor tem uma ideia e um ideal do que quer, e aí fica aquela encrenca até a gente chegar no tá ruim, mas tá bom. Assim, entendeu? É isso. A mente dualista não vai dar conta disso. Mas a paradoxal tá. Então eu posso te dizer uma frase assim. A gente precisa ensaiar muito essa peça, porque ela já existe, a gente precisa estar à altura dela. Agora, a gente não ensaia para ter controle, a gente não ensaia para ter garantia, a gente não ensaia para ter sucesso, a gente não ensaia para que o público goste, a gente não ensaia para que para poder cumprir a lei que a gente, de incentivo que a gente não, a gente ensaia porque não tem outra escolha. Essa peça agora é o que produz a nossa vida. Mas ela não produz na hora do espetáculo, ela produz na hora do espetáculo, na hora do ensaio, na hora do intervalo. Depois que acabou a peça, você fala, nossa, por que agora eu saberia fazer esse personagem? E você não está atrasado. É naquele momento que você podia saber isso. Então não dá para ser diferente, dá para ser completamente diferente. Dá para ser completamente diferente. Mente paradoxal alcança isso. É igualzinho à física. A física clássica não alcança o que a física quântica alcança. E se você quiser ficar na física clássica, você vai enlouquecer e não vai chegar nunca na física quântica, se você quiser essa passagem. Então, eu só posso dar um testemunho aqui de que quando a mente paradoxal te pega, aí você começa a ter essa facilidade. É trabalhoso igual, porque viver a mente paradoxal não é um lugar de chegada, é trabalhoso igual, só que é um outro trabalho, diferente do que a mente dualista, né?
Mas às vezes você sente que você saiu da paradoxal? Total, e não é problema nenhum. Sim. Porque a mente paradoxal, ela inclusive está em movimento. O que eu posso dizer é que hoje em dia eu acesso a mente paradoxal facilmente. Ela me acessa. O que é ela me acessa? Eu estou numa situação, a situação acontece e a mente paradoxal é ativada. Mas isso não quer dizer que exclui todo o treinamento da mente dualista que de repente me pega de surpresa. E o que acontece quando a mente dualista vem? Ela vem porque é 2, porque eu sei que ela vai virar 1, porque eu sei que ela vai me levar de volta para a mente paradoxal. Seria a mesma coisa que você falar assim, então agora, porque toda doença, nessa perspectiva, vem de um conflito. E aí do nível desse conflito e várias outras coisas que a gente diria, não é só isso, né? Todo conjunto que a gente pode dizer que é uma doença, você não vai chegar ao que é uma doença. Mas, resumindo, ela vem de conflito. Numa mente paradoxal não existe doença. Aí, de repente, você fica doente. Ficou doente, falhou a mente paradoxal? Não, fiquei doente, inclusive, para treinar a mente paradoxal. Como veículo, como passagem. Então, não exclui nada. Não é um lugar para se chegar. Diferente da mente dualista, que tem um lugar para chegar, né? Só dá para sentir. Agora, para pensar assim, não dá. O que dá é para quando esse pensamento surge, ser tomado por ele e falar, opa, o que aconteceu aqui? Né? Mas se a gente não larga o ganho da mente dualista, a gente nunca vai ter espaço para a mente paradoxal. E o ganho é sedutor. O ganho é muito sedutor. É você ter controle, ou se iludir que tem controle, é você sentir que isso te dá mais confiança, né? Ouve o outro. Se o outro está te falando, não tem discussão, é aquilo que você tem que ouvir. E aí o que você faz quando o outro te fala que você não tem que discutir, você tem que ouvir aquilo? Você cria. Não tem réplica. Não tem discussão. Se eu estou te dizendo uma coisa, primeiro que você está ouvindo, o que seu ouvido está criando. Você não entende? Então, que outra coisa você quer ainda? Você quer que o outro fale outra coisa para o seu ouvido criar outra coisa? Cria o seu ouvido que cria outra coisa. E o que ele vai criar? A integridade. Na verdade, é isso que ele está dizendo. E o problema insolúvel fica absolutamente e desaparece. Porque está em você o que escutou. Então, não existe discussão, não existe o outro, não existe isso. E aí, para sair desse lugar? Você não vai mais poder discutir para ganhar, você não vai ter mais razão, que isso tudo não importa. E aí? Você realmente ouve o outro e considera o outro, como se você considerasse a você mesmo, porque na verdade é só isso que está acontecendo. Você está considerando o que você está ouvindo. Então, se o outro pega e fala assim, eu fiquei muito chateado que você fez isso, você tem que fazer a réplica. Não, peraí, também isso é mal entendido. Não, você ouviu. Ele está muito chateado com isso. E isso também não vai te levar. Ai, meu Deus, agora eu preciso pedir desculpa. Não. Ou isso não vai te levar a uma dívida. Nada disso, você só ouviu. Agora cria alguma coisa com isso. Cria. E como é que você vai criar? Não vivendo de uma maneira dualista, não separando. E de uma maneira geral, já vou dar a dica, se você só falar com o coração, isso que eu quero dizer, não é um truque esse, né? Se você realmente sentir. É isso, entende, você está muito chateado com o que eu fiz. Isso já vai dar um espaço tremendo. É isso. E aí deixa vir, acessa. A pessoa vai ficar pensando que você está tentando achar uma discussão. Acessa então. E aí vem o que você tem que fazer. Vem porque você está com o outro. Não vem porque você é bacana, não vem porque o outro está te trazendo isso, né? Então isso que a gente está falando, isso que eu estou te dizendo, isso que a gente está gravando aqui, não é um discurso pronto e que eu estou criando por causa do seu ouvido.
Estou criando por causa dos seus olhos, estou criando por causa da sua presença em mim. Né? Nem depende de você e nem faria a mesma coisa sem você. É essa intercriação que acontece. Né? É um exercício. É uma prática, é uma devoção para acontecer o que já está aí, pronto para acontecer. É outro jogo. Tem nada a ver com o que a gente jogou até agora, mas ao mesmo tempo o que a gente jogou até agora não pode ser nem um pouco desqualificado. O que a gente jogou até agora valeu. Foi importantíssimo para a gente jogar agora esse jogo. Então, não tem, voltar atrás, nada. É só outro jogo. É só outro jogo, incluindo tudo que foi jogado até agora. Mas é outro jogo. E a gente vai ter que... Imagina nós que já jogamos este jogo tão bem, agora vai ter que começar um jogo que a gente nem sabe jogar ainda. Não quero um jogo que não sei jogar. Não quero engatinhar. Tá bom, então fica aí caminhando, perdido no que você sabe, em vez de engatinhar. E quem sabe um dia ninguém mais está engatinhando, está todo mundo já caminhando e você olha e fala, bom, agora eu participo do jogo, está tudo certo, vai chegar na hora que você tem que chegar. Está tudo certo. É que é muito bom participar desse jogo desde o começo, engatinhando. Mas quem não quiser, espera esse jogo já está no auge e entra, você vai ser aceito igual. Isso que é louco, né? Não, agora vai lá engatinhar, porque a gente fez todos os processos. A gente fez todos os processos para qualquer um entrar. Não foi assim com a mente dualista? Ela foi feita para qualquer um entrar. A gente chegou no final do jogo da mente dualista e entrou lá no auge. Sabendo comparar, sabendo competir, sabendo tudo isso. Sabendo justificar. Então, é a mesma coisa que vai acontecer. Não precisa todo mundo entrar. É um privilégio estar desde o começo, porque é uma delícia desenvolver esse processo na minha perspectiva, na minha experiência. Mas quem não quiser, pode ficar tranquilo. Que quando chegar à sua altura, quando você estiver pronto para isso, quando a mente paradoxal estiver pronta para você, você é bem-vindo. Pronto, ninguém perde. Não é louco isso? Pode chegar no final, quando estiver no auge, já vai estar tudo criado. E ele não viveu desde o começo? Não precisou. Porque ele é melhor? Não, ele é singular. Cadê? Como? Melhor de quem? O que estamos falando? Volta lá você, seu dualista, farsante, que acha que o outro está atrasado. Não tem ninguém atrasado. Não tem ninguém adiantado. Então, é outro jogo e tá tudo certo, mas se a gente não trabalhar, a gente não vai viver isso. Se a gente não permitir, a gente não vai viver. E insistir no velho paradigma é que impede a gente de viver isso. E quando é que eu insisto no velho paradigma? Quando eu reproduzo, quando eu sou incoerente, quando eu falo uma coisa, penso outra, faço outra, quando eu desalinho. Bem-vinda ao mundo das perdas. Perder doença, perder bagagem pesada, perder bobagem. É só isso, não vai perder nada, vai perder a vida. Só a representação dela. Que é desiludir, perder a ilusão. Bem-vinda à desilusão.